Os herdeiros de Olavo de Carvalho estão brigando na justiça. E a gente trouxe todos os bastidores para vocês com o Pedro Zambarda, inclusive com documentos exclusivos agora no plantão do Meteoro. O Olavo de Carvalho já falecido há algum tempo, mas os seus herdeiros ainda estão aí no noticiário. E o Pedro Zambarda acompanha essa família já há algum tempo, né, Pedro? Pois é, Lúcio. Eu tenho um relacionamento de fonte jornalista há muitíssimo tempo com a Heloísa de Carvalho, a filha primogênita do guru bolsonarista, que se tornou uma militante de esquerda, se filiou ao Partido dos Trabalhadores, se desfiliou do PT e hoje em dia está no PSOL de Atibaia. A Elo me mandou hoje uma petição dos advogados dos irmãos dela. Para quem não sabe, o Olavo de Carvalho teve 8 filhos, tá, gente? 8 filhos, pelo menos 3 casamentos. Você sabe como é que ele foi para os Estados Unidos, Lúcio? Não sei se você sabe disso, você sendo curitibano. Não sei. Quem financiou a ida dele para os Estados Unidos foi os herdeiros da CR Almeida, construtora aí do Paraná. Olha aí, não sabia Tá? mesmo. E eu não tô inventando, tá? Não é teoria da conspiração. Eu tenho um documento da casa do Olavo. A primeira casa do Olavo nos Estados Unidos era do Guilherme Almeida, herdeiro. E assim, já entrei em contato com o Guilherme. Guilherme não conversa comigo, mas você sabe que eu tô falando a verdade. Então, ele vai para os Estados Unidos financiado pelos alunos, financiado por alunos também com grana, né? E aí a Elo me falou hoje que é o seguinte, ela foi, justamente por se declarar de esquerda, Lúcia, vou dar a cronologia dos fatos, tá? Em 2017, ela rompe com o pai quando eles lançam o filme Jardim das Aflições, e aí eu tenho a ideia lá no DCM, eu falo, será que a Heloísa não toparia dar uma entrevista pra gente? Ela me deu entrevista e desde então o Olavo nunca mais conversou com a própria filha, e ele excluiu a Heloísa do testamento. Ele deixou para um monte de gente e tirou a filha primogênita de todo e qualquer bem. O Olavo de Carvalho não é milionário, tá, gente? Mas ele tem muitos bens e, sobretudo, eles têm os royalties dos livros dele que rendem dinheiro até hoje. E os livros dele renderam R$500 mil, R$1 milhão, acho que somando todos os exemplares vendidos. Ele é um best-seller de venda de livros no Brasil mesmo, e tanto que conseguiu viver confortavelmente nos Estados Unidos, apesar de se queixar bastante do Bolsonaro. Aí eu trago com exclusividade, eu dei o texto lá na Folha Democrata, mas trago com exclusividade aqui no Meteoro também, porque os grandes meios ainda não noticiaram isso. Deixa eu projetar minha tela aqui, Lúcio, tinha esquecido só de projetar. Reviravolta, irmãos se unem à filha excluída de testamento de Olavo de Carvalho em processo. O documento foi recebido com exclusividade e a gente vai mostrar, vou falar primeiro do texto, depois eu vou mostrar o documento para vocês. Aí tem a Heloísa e o Olavo. Heloísa de Carvalho, filha primogênita de Olavo de Carvalho, guru bolsonarista, recebeu a notícia de uma reviravolta no inventário da herança do seu pai. Seus irmãos, inicialmente contrários a ela na disputa por parte dos bens, deram razão a Heloísa. Luiz Gonzaga, Thales, Davi, Maria Inês, Percival ficaram do lado de Heloísa de Carvalho contra Roxane, a viúva do guru, e seus 2 filhos nos Estados Unidos, a Leila e o Pedro. Então, uma briga dividiu a família em 2. Entendeu? A família dos Estados Unidos está brigando com a família que ficou no Brasil. Nas páginas 1 e 2 da petição dos filhos do Olavo, a defesa deles afirma o seguinte: ainda que não nomeados na presente demanda, os 5 requerentes, ora representados, são filhos legítimos de cujos Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, conforme demonstram os documentos que instruem a presente manifestação. Não obstante, a ciência da inexistência de outros herdeiros, verifica-se que nem a requerente Heloísa, tampouco a viúva Roxane promoveram qualquer diligência no sentido de notificar ou incluir os demais filhos no presente inventário. Assim, por ser de seu legítimo interesse participar da partilha dos bens deixados por seu genitor, comparecem espontaneamente a fim de integrar esse feito. Ressalte-se, ademais, que há ainda outros 2 herdeiros, Leila e Pedro, filhos da viúva Roxane, que igualmente não constam nos autos nem se encontram representados. Eles foram colocados junto com a mãe, na verdade. Motivo pelo qual a presente manifestação também visa contribuir para o correto delineamento do polo ativo do inventário. Da análise dos autos até o momento, constata-se a divergência manifesta entre a requerente Heloísa e a viúva Roxane quanto à existência de bens a serem inventariados no Brasil, em virtude da residência do falecido nos Estados Unidos. Defende a requerente Heloísa que existem, sim,
bens a serem partilhados, embora ainda não detenha conhecimento preciso acerca da natureza e da extensão do acervo hereditário. A viúva Roxane, por sua vez, sustenta que todo o patrimônio encontra-se nos Estados Unidos, sob o argumento de que a produção intelectual do falecido ocorreu naquele país, cabendo, portanto, à jurisdição estrangeira processar o inventário. O Olavo morreu e deixou ainda uma disputa dentro da própria família, porque o pessoal não sabe se resolve na justiça brasileira ou na justiça americana. Ele deixou uma zona para os filhos tocarem. Na página 3, tem mais essa informação. Agrava esse cenário a existência de um testamento lavrado nos Estados Unidos, no qual a requerente Heloísa não figura entre os beneficiários e que contempla pessoas alheias à sucessão legítima. Tal documento, no entanto, ainda não foi submetido à análise da autoridade judiciária brasileira, como exige a legislação nacional. Nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, testamentos estrangeiros somente produzem efeitos no Brasil após tradução juramentada, apostilamento e, se necessário, posterior homologação no Superior Tribunal de Justiça. A situação da Heloísa. Desde 2024, Heloísa de Carvalho é a única dos 8 filhos de Olavo de Carvalho, morto em 2022, que está excluída de seu testamento. Com visão política distinta do pai, ela chegou a ser filiada ao Partido dos Trabalhadores, o PT, e sempre confrontou as opiniões do ex-guru da extrema-direita brasileira nas redes. Ela e Olavo romperam relações em 2017. Foi a partir daquele ano que ela passou a me conceder entrevistas. Hoje ela está filiada no Partido Socialismo e Liberdade. Lúcio, eu vou tirar da minha tela aqui a matéria que eu fiz, só para mostrar para vocês que aqui a gente faz jogo aberto. Opa, tirei a minha imagem aqui, um minuto. Olha só para vocês saberem que o documento existe, tá? E é esse aqui, tá? Essa é a petição da defesa dos filhos do Olavo, tá? Eu tô dando para vocês aqui a fonte da onde eu extraí aquele texto que eu escrevi. Então, eu tô tendo acesso ao processo por intermédio da Heloísa, por interesse da própria Heloísa, e ela não se dá bem com esses irmãos no Brasil, tá? Eu vou dar o exemplo de um especial que o Guilherme Amado produziu e de uma reportagem também que eu produzi. O Luiz Gonzaga e o Tales de Carvalho são acusados de formarem uma seita. E o Tales foi acusado pelas próprias filhas e pela ex-companheira de estupros e tortura. Tá? A Heloísa não se dá com esses irmãos. Só que a briga dentro da família tá tão intensa que eles ficaram do lado da Heloísa, tá? E essas histórias que o Guilherme Amado publicou num especial no Metrópolis, quando ele ainda trabalhava lá, eu antecipei uma parte delas na Folha Democrata, com áudios, inclusive. Não tem isso de negar sexo, diz filho de Olavo de Carvalho sobre mulheres em áudio. Essas informações foram compartilhadas comigo. O Amado deu aquelas matérias, foi em maio de 2024, eu já tinha parte das informações no começo de abril. E aí é o seguinte, o que diz a matéria? Heloísa, filha primogênita do guru bolsonarista Olavo de Carvalho de esquerda, filiada ao PSOL, enviou à Folha Democrata um áudio com exclusividade sobre o seu irmão Tales. Tales é investigado pela Polícia Federal após o desaparecimento de uma jovem, menor de idade, na época que ela começou a se relacionar com ele. Diz Tales no áudio: a situação é tão absurda que quando você fala o óbvio sobre religiões hoje em dia, ele que se declara muçulmano, você corre o risco até de ser preso, de ser acusado de alguma coisa aí. Tanto no Islã é assim, quanto no judaísmo é assim, como no cristianismo é assim. Quando você for ver nos cânones, nos sermões dos santos, quando você casa, você faz um voto, está implícito um voto sexual, um voto de direitos sexuais de um e de outro. É óbvio que esse voto difere um pouco entre homem e mulher, porque existe o dever da mulher de saciar o seu marido na cama. Eu vou explicar. Não é porque o homem tem mais desejo do que a mulher. Isso é bem relativo. Eu não estou bem de acordo com isso, não. A mulher é que consegue ter o desejo mais fácil. Não adianta ela falar que vai cobrar por sexo, não há energia e você sabe. Se a mulher tem um pouco de disposição, a coisa pode ficar boa, basta ela ter uma boa vontade no começo. Com o homem não funciona assim. Para começar, ela precisa de muito mais coisa do que boa vontade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, certo? Mas ambos fazem um voto para satisfazer sexualmente o outro. É um voto que está ali, não tem essa de negar sexo, ele está falando sobre as mulheres, é só se eu quiser, não é assim. É um absurdo chegar nessa questão, é um direito do cônjuge, ter relação sexual é um direito do outro, direito de ambos ali.
Francamente, assim, é repugnante esse áudio, mas é só para dizer para você, Lúcio, que nessa disputa da família Carvalho, ele deixou um péssimo exemplo, pelo visto, para as futuras gerações, né? Pô, eu vi esse corte aí. Você fez um corte sobre a história dessa seita no Sim, Meteoro aqui. Acho que foi no ano passado, né? ano passado. No ano passado. E cada vez que essa história avançava, Volta. eu ficava mais incrédulo. Eu lembro, inclusive, que acho que foi a doutora Ana que estava apresentando aqui, você estava fazendo o corte e eu estava assistindo em casa. Falei, gente, como que pode, né? Como que pode uma família estar assim, ter tudo isso envolvido, né? Mas enfim, de fato, essa questão do inventário, ela é um processo muito moroso, muito custoso Uhum. e leva tempo, leva bastante tempo. E o Pedro vai continuar acompanhando aqui com a gente. Quando tiver mais detalhes, mais informações, mais novidades, você vai trazer pra gente, né, Pedro? E tem só uma coisa que eu queria deixar antes de terminar o corte, Uhum. assim, tem essa questão toda da família dele ser ultra problemática, o que explica muito como é que o Brasil ficou depois que isso aí foi alçado a guru Pois é. intelectual de política, né? A gente foi para um fosso, né? E eu também levantei, Lúcio, Hum. o Anselmo Góes no Globo tinha levantado também, mas é importante a gente falar o que tem no Boa. testamento do Olavo de Carvalho, tá? Excelente. Tem que estar lá, né? E aí, eu recebi também a cópia do documento, eu não estou com ele bruto aqui, mas é o seguinte: a Folha Democrata recebeu uma cópia do testamento de Olavo Luiz Pimentel Carvalho, negacionista da vacina. O documento de 10 páginas é de 5 de fevereiro de 2018 e é da cidade de North Dinwiddie, condado de Dinwiddie, estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Roxane Andrade de Carvalho, a última esposa de Olavo, é apontada como a representante do guru no testamento, colocando como segundo representante. Sua filha Leila, que é assistente editorial do jornal Olavista Brasil Sem Medo. Esse jornal já foi fechado, tá, gente? Mas era um jornal do Olavo. Acredita-se que a galera foi todo mundo pro Brasil Paralelo. Da mesma forma, a Roxane é a primeira beneficiada do testamento, com 50% da propriedade do guru nos Estados Unidos e 30% da participação de copyrights das suas obras literárias. Leila de Carvalho ficou com 25% da propriedade americana, 25% de outro imóvel dele nos Estados Unidos e 20% dos copyrights. Pedro de Carvalho, outro filho de Roxane, aparece como terceiro beneficiário do testamento. Ele ganha os mesmos benefícios da irmã. O quarto beneficiado, veja bem, Lúcio, tiraram todos os outros irmãos da Leila e do Pedro. Porque O eram quarto 8, né? beneficiário, que eram 8, botaram o Silvio Grimaldo, que é um jornalista olavista de Londrina, no Brasil, porque ele é editor-chefe da Vídeo Editorial, que cuida das obras do Olavo, e diretor de redação da Brasil Sem Medo, onde Leila também trabalha. Ele ficou com 10% dos copyrights dos livros de Olavo de Carvalho. O quinto, sexto e sétimo beneficiários são Maria Inês, Luiz Gonzaga e David de Carvalho, filhos de Olavo de outros casamentos. Aí chegam os filhos. Maria ficou com 0,5 dos copyrights, 0. E os irmãos com 0,3. Luiz e Davi são integrantes do Instituto Lux e Sapiência, o ICLS, que é aquele que prega a religião muçulmana. O oitavo beneficiário, aí só no oitavo lugar aparece o Thales, envolvido com escândalos com a Polícia Federal. Ele ficou com 0,3% dos copyrights, junto com Percival de Carvalho, seu outro irmão e nono beneficiário. O décimo beneficiário é Luiz de Carvalho, irmão de Olavo, também com 0,3% do ganho dos livros. A última beneficiária é uma pessoa que não é da família. E a Heloísa não entra em canto nenhum. É Estela Caymmi, filha da cantora Nana Caymmi e neta do também músico Dorival Caymmi. Acredite se quiser, Estela ainda ganha um percentual maior de copyrights dos livros. 0,7 de participação dos futuros livros que ela trabalhe como editora, porque eles pretendem reeditar os livros. Ela é tratada como amiga e dona do sutiã que Olavo de Carvalho utilizou em um dos seus vídeos para atacar Reinaldo Azevedo. Que beleza, hein? É engraçado, né? Porque Só maluco. eu gostaria muito de que todas as porcentagens resultassem em R$ 0, que aí seria, ou seja, né, os livros do Olavo de Carvalho Eu não gosto precisariam muito vender. da Heloísa, que é o seguinte: o Olavo tá devendo milhões pro Caetano Veloso naquele processo de acusação de pedo. E ela diz que se ela ganhar alguma coisa da herança, é tudo para pagar o Caetano.
Eu gosto muito que a Heloísa é escrachada nesse aspecto. E é isso, eu torço para que ela ganhe essa disputa aí e a gente vai continuar cobrindo de perto, mesmo porque a gente consegue pelo menos algumas informações antes. Perfeito. Ficamos por aqui então. Um grande abraço. Até a próxima.